Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com continuidade de funções, né? Quando que uma função ela é contínua ou não? Nós estudamos, né, ao longo desses vídeos, dessas semanas passadas, né, o limite, né, e várias propriedades e alguns limites especiais, né? O limite de uma função ele também pode ser utilizado para determinar se essa função ela é contínua ou não, tá certo? Como que a gente vai fazer isso? Tá? Nós podemos, né, utilizar uma pequena definição e essa definição ela vai ser composta por três critérios. Tá? Então, primeiro, nós vamos dizer que uma função ela é contínua, tá, no ponto A, se as seguintes condições forem satisfeitas. Então, a primeira condição é que a função f seja definida no ponto A. Então, f é definida no ponto A. Tá certo? Então, isso quer dizer que para a função ser contínua em determinado ponto, ela deve existir naquele ponto. Então, esse é o nosso passo inicial. Tá? Uma segunda condição, nós vamos ter que o limite para x tendendo a A dessa nossa função f de x, tá? Ele deve existir, tá? Então ele deve existir o limite para x tendendo a esse mesmo ponto A aqui. E como terceira, né, condição para que a nossa função seja contínua naquele ponto, né, nós temos que o limite de x tendendo a da função f de x, tá? Além dele existir, né, nesse ponto, ele deve ser igual ao valor da função no ponto A, tá certo? Então, a função deve ser definida no ponto A, ou seja, o f de A existe, né? Vamos colocar aqui, f de A existe. O limite da função para x tendendo a da função deve existir, ou seja, o limite vai existir. Como que nós vamos verificar isso? Nós vamos fazer os limites laterais, tá? Pelo lado direito e o lado esquerdo desse ponto A em questão e verificar se ele existe. E como terceira condição, nós temos que a condição 2 deve ser igual à primeira, ou seja, o limite da função no ponto A deve ser igual ao valor da função nesse ponto. Ah, professor, mas como assim? Pode ocorrer, né, de algumas dessas condições serem satisfeitas e outras não? Pode, né? Por exemplo, quando a gente faz o limite de uma função, tá, a gente calcula os valores dessa função f de x para x tendendo a A. Né? Mas lá na definição do limite está escrito exceto possivelmente no próprio A. Ou seja, não é necessário que a função seja definida no ponto A para o limite existir. Tá certo? Mas como regra da continuidade de funções, esse valor da função no ponto deve existir. Tá certo? Outra coisa, o limite sempre existe? Não, né? Às vezes o limite lateral existe, né? Existe só pela direita ou só pela esquerda, ou então existe o limite pelos dois lados, mas eles dão valores diferentes, né? Então essa condição 2 ela pode não ser satisfeita. E ainda existem funções, né, que a primeira e a segunda características aqui são satisfeitas. A função é definida no ponto A, ou seja, f de A existe. O limite também existe, mas esse aqui são diferentes, tá? Pode acontecer de só a terceira, né, condição aqui da continuidade de funções não ser satisfeita, tá? Então vamos lá, né? Depois de ver essa breve introdução a respeito de continuidade, vamos, né, calcular um exemplo aqui, né? Vamos utilizar um exemplo para verificar, né, esses três passos, tá? Então, digamos que a nossa função f aqui do exemplo 1, ela é definida por f de x igual 2x mais 3, né? Quando x é diferente de 1, e a função vale 2, né, para x igual a 1. Tá? Então, nesse caso aqui, que nós temos essa função, né, com essa característica, né, para todos os valores de x, exceto em 1, ela vale 2x mais 3. Né? E quando x vale 1, ela vale 2. Quando temos funções com esse tipo de condição, é interessante a gente verificar a continuidade da função nesse ponto. Tá? Nós vamos ver ali para frente algumas propriedadezinhas, né, que toda função polinomial ela é contínua, tá certo?
Então aqui nós já sabemos que 2x mais 3 é contínuo em todo o valor de x pertencente aos reais, exceto no ponto 1, que é que pode ser que não seja contínua, tá? Nós vamos verificar, tá bom? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas por ter essa diferença aqui, né, essa condição especial, é possível que ela não seja contínua nesse ponto. Então vamos fazer a verificação. Então nós temos que fazer o quê? Pegar essas três condiçõezinhas aqui e testar elas. Então vamos lá. Primeira, a função f é definida no ponto A, ou seja, a função f de x é definida para x igual a 1? Né? Essa é a nossa primeira pergunta. Nós estamos testando a continuidade no ponto 1, tá certo? Nós sabemos que ela é definida, ó, porque para x igual a 1 ela vale 2. Né? Então nós temos que f de 1 é igual a 2. Tá? Então ela existe e vale 2. Essa é a nossa primeira condição. Tá? Como segunda condição, nós temos que o limite da função deve existir no ponto A. Qual é o ponto A? X igual a 1. Então vamos calcular. Limite de x tendendo a 1 menos da função f de x. Como eu estou me aproximando do ponto 1, o meu x é diferente de 1, então eu uso a função 2x mais 3. Né? Para fazer o cálculo dessa função aqui, né, nós não temos problema com zero, né, para ficar positivo ou negativo, tá? Então nós podemos simplesmente substituir o número 1 aqui. Fica 2 vezes 1 que dá 2, mais 3, 5. E o limite pelo lado direito, que é 1 mais. Também de 2x mais 3, porque 1 mais é diferente de 1, então nós pegamos a função de cima. Isso aqui vai dar 2 vezes 1, 2, mais 3, 5 também. Né? Os dois limites laterais existindo e sendo iguais, isso significa que o meu limite para x tendendo a 1, da função 2x mais 3, é igual a 5. Tá? Então, condição 2 foi satisfeita. O limite para x tendendo a 1, que é o ponto que a gente quer verificar, da função existe e vale 5. Tá? Terceira condição. Vou fazer aqui do ladinho. O limite de x tendendo a 1 da função f de x é igual à função f no ponto 1? É isso que a gente tem que verificar. Se o limite para x tendendo a 1, que é o ponto que eu quero calcular a continuidade da função, da minha função f de x, é igual à função no ponto, o que nós tivemos aqui? Nós sabemos que f de x, né, o limite, vale 5. E o valor da função no ponto 1 vale 2. Né? São diferentes. Tá? Portanto, né, a função f de x não é contínua no ponto x igual a 1. Tá? Essa foi a nossa conclusão, né, ao testar essa função aqui no ponto igual a 1. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula bem rápida aqui sobre continuidade de funções, né, e até o nosso próximo vídeo.